estarmos aqui hoje reunidos para estudarmos junto com a espiritualidade, pois sabemos que não nós aqui, nessas 20, 30 pessoas que estamos aqui hoje, mas a espiritualidade traz também aqueles espíritos que estão necessitando de instrução, que estão querendo aprender um pouco mais. E assim, então, vamos elevar as nossas vibrações a Deus, ao Pai, nosso Mestre querido, pedir a proteção dos nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, para que tudo possa transcorrer da melhor forma nessa data, neste horário, tranquilizando nossos pensamentos, deixando nossas preocupações nessas 2 horinhas de encontro, um pouquinho de lado. Durante essas 2 horas, vamos com certeza sentir o bálsamo da espiritualidade, acalmando o nosso pensamento e com certeza aumentando a nossa sensibilidade para depois podermos resolver os nossos problemas, os nossos obstáculos, as nossas aflições da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Tudo bem, vamos iniciar então agora a nossa leitura do texto de harmonização. Eu vou colocar aqui. Tá ótimo. E, pessoal, quem quiser agora, a gente vai iniciar a aula, tá? Miguel, a Andréia está perguntando, ela falou que ela não conseguiu concluir o questionário, tá? Ela está pedindo desculpas, aí depois a Andréia Guedes. Depois a gente manda um e-mailzinho para ela. Tá bom. Tá? Pessoal, tranquilo. Pessoal, o questionário, eu vou deixar aberto, tá? A gente conversou com a nossa diretoria, então eles abriram uma exceção até o nosso questionário da aula 3, tá bom? Então, eu vou deixar ele aberto hoje até as 23 horas, tá bom? Até as 23 horas. Então, daria tempo aí para vocês finalizarem, finalizar o nosso questionário, porque eu preciso finalizar a lista de presença. E a nossa lista de presença está atrelada ao questionário, tá ok? Então, por exceção, a primeira, até a terceira aula, que é no caso hoje, nós vamos fazer dessa forma. A partir da aula 4, é vida normal, conforme nós tínhamos combinado na aula 1, tá bom, gente? Então, obrigado. Pessoal, a gente vai iniciar a aula. Se vocês quiserem agora, podem desligar os vídeos, tá? E para a gente começar a focar no orientador que estiver falando, ok? Se houver dúvidas, como a gente já havia combinado, é só jogar no chat que a gente vai tirando ao longo da aula, tá bom? Espera aí, Miguel, vou colocar aqui no... Fica tranquilo. Deixa eu abrir primeiro. A Rosângela está dizendo que não está conseguindo entrar. Rosângela, você já conseguiu entrar? Vamos ver aqui. Ela não conseguiu? A Cláudia também mandou mensagem. Qual é o erro que está dando? Espera lá. A Rosângela. Deixa eu ver aqui. Bem, vamos fazer o seguinte. Karine, enquanto eu leio, se você puder fazer contato com a Rosângela e com a Cláudia. A Cláudia já conseguiu entrar. Eu vejo a Rosângela aqui. Tá bom? Por favor, tá bom? Tá. Aí vai soltando para a gente aqui o nosso livro de harmonização. Então, pessoal, vamos lá. O livro de hoje é harmonização.
É o tema 177 do livro Palavras da Vida Eterna, Na Espera do Reajuste. Não te admireis de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus, João 3:7. Empeços e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. A questão intrincada que te apoquentam agora, quase sempre, é o problema que abandonaste sem solução entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam confiantes ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar, por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que, em outra época, arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideias nobilitantes pelas quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido ceareiro do progresso, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que outrora epezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidências, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te responsável no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus, bendizendo, pois, a reencarnação, empenhamo-nos a trabalhar e aprender de novo com atenção e sinceridade para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Pessoal, esse texto aqui de hoje, ele traz a relação com o tema que a nossa amiga Karina vai colocar para vocês, sobre reencarnação. Então, de uma forma bem resumida, até também para deixar vocês, não vou trazer muita informação agora, mas o que nós temos que ter em mente? Jesus já trazia que é necessário uma nova vida. Ele já trazia ali, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele já informava para a gente, já preparava o caminho para a nossa doutrina de hoje, de 2000 anos após, que é a da justiça, das aflições, da sua justiça, da justiça de Deus, aquilo que nós conversamos na semana passada. Então, às vezes, como disse aqui no texto, nós temos ali um parente com dificuldade, no qual é a nossa responsabilidade, seja uma mãe, um pai, um irmão, um cunhado, né? O sogro, a sogra, enfim. Nós temos que ter a certeza e que o nosso lar, falando neste ponto, o nosso lar é a nossa principal escola, é a nossa melhor escola para o nosso espírito. Dentro do nosso lar, dentro da nossa família, estão as pessoas que nós necessitamos estar juntos para acertar arestas do passado. Quando ele fala sobre calúnias, como ali, calúnias que te arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias. O que ele quer dizer com todas essas palavras bem complicadas aí que a gente tem que ler com um dicionário do lado? Está querendo dizer que, às vezes, a gente é achincalhado, a gente é xingado, a gente é levado ao extremo da nossa paciência, por diversas situações que, às vezes, a gente olha, analisa e a gente fala, mas eu não tenho culpa, isso é uma injustiça. Como a gente tem que entender, como Jesus já falou, necessário vos é nascer de novo. O nascer de novo, então, tudo o que acontece nesse nascer de novo em nossa vida atual, tudo tem uma causa,
tudo tem um porquê. Então, aquilo que hoje eu penso que eu estou sendo injustiçado, na verdade, eu estou acertando uma conta com a lei de Deus, com o equilíbrio, aquilo que nós trouxemos na aula passada. Então, é a única forma, pela reencarnação, é a única forma que nós temos de provar a justiça de Deus. Então, é isso que nós temos que ter na nossa mente, é essa questão de nós sempre buscarmos o equilíbrio. Mas aí você fala assim, mas, Miguel, como que eu vou saber se isso que eu estou passando é uma coisa que eu preciso sofrer ou não? Não, ninguém é vítima, como nós tínhamos colocado. Ninguém é vítima. Então, essa é o tema central que a gente tem que ter na nossa cabeça, que é um dos pilares do Espiritismo, que é a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Então, agora, para nós não nos estendermos muito mais, é isso que esse texto traz para a gente, que Jesus, desde os primórdios do cristianismo, ele já falava em reencarnação. Então, é mais um fundamento, um argumento que nós temos para trabalhar as ideias nesse curso que a gente está fazendo de introdução à doutrina espírita, né? Então, para a gente ver que o espiritismo não está inventando nada. Ele apenas está dando a razão a tudo aquilo que Jesus trouxe para a gente lá atrás. Tá bom? Agora eu deixo com a Karina. Se porventura alguém quiser tecer algum comentário, falar alguma coisa, fique à vontade aí, tá bom? Karina, é com você. Eu vou fechar o meu áudio, fechar o meu vídeo, mas qualquer coisa é só me chamar se você precisar de alguma ajuda, tá bom? Beleza. A Rosanger, ela falou que o problema é na internet, tá? Então ela vai tentar entrar de uma outra forma aí. Ah, legal, então. Tá bom? Vamos lá, deixa eu fazer um teste aqui. Ver onde que fica melhor essa imagem. Você me permite um conselho? Eu acho melhor você colocar ela do lado esquerdo embaixo, tá? É o que eu Infelizmente, em vou cima do fazer. símbolo do Gembe ali. É o que eu vou fazer. Aí você fecha só o seu quadrinho ali, eu acho que é o melhor. Foi o que eu fiz aqui para eu ler o texto. Eu fiz um teste. Eu quero que apareça... Coloca no mudo o seu áudio, porque tá aparecendo... Ah, sim. Deixa eu ver se me aparece. Não, não tá me aparecendo. Se você clicar 2 vezes em cima de você e apertar ali em cima na tela, do lado direito em Aí, cima, foi. você vai ver. Foi. Isso tá? Beleza. Eu fiz uns testes essa semana, mas eu fiz só de 2. Pessoal, vamos lá. Em continuidade com tudo que o Miguel falou, tá? Só para a gente fazer alguns acordinhos aí. A nossa aula está bastante extensa, tá bom? A gente vai falar de algumas coisas bem interessantes, dando continuidade com aquela aula que o Miguel fez a semana passada sobre Jesus e sobre Deus, tá? Em cada 4, 5 bloquinhos eu vou abrir para dúvidas, tá? Então vocês vão colocando aí as dúvidas de vocês para a gente poder sanar da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai começar? Com alegria. Olha aí, nossa amiga já está dançando e já está animada para poder aprender. Então a gente vai falar de como tudo começou, tá? Qual que foi a origem aí do espiritismo. Então, um pouquinho de história. A gente vai falar também sobre o codificador e as obras do espiritismo, o conceito e a diferença entre o espiritismo e o espiritualismo, lei natural e um pouco da reencarnação, tá? Então, são assuntos aí que eu acredito que vão esclarecer bastante a todos.
porque no nosso dia a dia a gente fica com bastante dúvida por que estamos aqui, né? Então, vamos lá. O início da história. Então, quando a gente fala do início da história, a gente lembra... depois, coloquem aí, quando a gente fala do início da história, o que remete para vocês o início da história de Jesus? Aí você fala, há 2000 anos, o que te lembra, o que te remete quando a gente fala o início da história do cristianismo? Coloca aí no chat para a gente ver. Miguel, fala para mim depois o que o pessoal respondeu aí no chat, o que remete para eles, tá? Quando a gente fala do início da história, a gente fala um pouco lá de Moisés, tá? A gente fala de Moisés, de Jesus e do Espiritismo, tá? Moisés, lá atrás, ele foi uma das revelações de Deus, tá? A gente vai falar aí das 3 revelações de Deus, que são Moisés, Jesus e o Espiritismo, ok? Quando Moisés, ele reencarnou aqui na Terra, ele veio com uma missão. E essa missão era ele exemplificar as leis de Deus. Então, ele veio até aqui, ele foi direcionado a encarnar ali no povo hebreu, para que Karina, ele... Oi. só um minutinho. Parou para a gente aqui, não sei se para todos, no slide 5. Estou Nesse vendo que que você tá. está... Ah, Isso, você eu vou contar a não... história. Isso, Ah, isso. desculpa, é que eu estou vendo um barulhinho, eu pensei que estava rodando, desculpa. Não. E aí Vai lá. veio lá de Moisés. Então, quando ele chegou lá com o povo hebreu, ele viu todo aquele povo, ele falou, e agora? O que eu vou fazer? Né? E aí a gente remete lá ao nosso Novo Testamento. Então, quais são as 3 revelações de Deus? Tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Moisés, Jesus e o Espiritismo, ok? Então, a gente vem com Moisés, que foi a primeira revelação de Deus, tá? Logo na sequência, a gente vai falar um pouco de Jesus, que foi a segunda revelação, tá? E a nossa terceira revelação, que nos foi dado, que Deus nos deu, que foi o Espiritismo, ok? Aí você fala, nossa, que esquisito, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Nossa, o que tem a ver tudo isso? Coloquem na cabeça de vocês, lei de Deus, lei divina. Deus é único, ele é o mandatário, onisciente, onipresente, ele está em tudo. Então, foi ele que nos trouxe essas 3 revelações para que a gente começasse a entender um pouco da humanidade, tá? Então, lá atrás, em Moisés, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, o Antigo Testamento. Então, quando ele veio, ele veio com uma missão e Deus falou para ele, você vai até lá e você vai exemplificar as minhas leis, tá? Conforme nós havíamos combinado. Então, a gente acertou ali, eu e você vai até lá e vai conversar com todos os povos para que você exemplifique a minha lei, a lei divina, né? E aí, ele veio. Ele trouxe, como a gente chama hoje, hoje não, já há muitos anos, né? De Antigo Testamento. Então, a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. O que significa isso, gente? Ele veio, viu como é que era lá a galera, os hebreus, e falou o seguinte, eu vou fazer conforme o que eu acho que é o correto, conforme as necessidades da época. Então, ele pegou as leis divinas e as personificou conforme o entendimento dele, ok? Deixa gravado isso aí na memória de vocês. Então, ele veio, ao invés dele exemplificar as leis de Deus, ele veio e
personificou as leis de Deus conforme as necessidades da época, tá? Por isso que a gente fala aqui, a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação apropriada aos costumes e ao caráter do povo da época. E aí o que a gente diz? Que Deus, ele é único. Moisés é o Espírito enviado em missão, que foi o que eu já tinha dito anteriormente, para torná-lo Deus conhecido não só dos hebreus, e sim de toda uma humanidade, de toda a região com a qual ele convivia ali, né? Então ele se restringiu naquele mundo, né? Como a gente diz, ele se restringiu na bolha que ele vivia ali e ele não repassou aquela missão que ele tinha, que era de vir para o nosso planeta e de transmitir Deus na sua essência, como fez Jesus, né? Na sua essência, para todos, independente de classe social, independente de cor, independente de credo. Então, ele veio, viu como é que funcionava o povo da época, aderiu aos costumes e valores do povo da época e fez o Antigo Testamento com base nisso, ok? E aí, o que aconteceu? Moisés desencarnou, que eu não vou entrar na história de Moisés, né? Que Moisés desencarna e vem a reencarnar novamente, enfim. E aí a gente chega em Jesus. Jesus, a gente nem, já o próprio nome diz, né? Filho de Deus. E ele veio, ao contrário do que Moisés fez na época, né? Ele veio com uma única missão. Personificada a lei de Deus em Cristo, né? Ou seja, tudo que Deus falou para ele, o seu pai disse, falou: meu filho, você vai à terra e você vai ser o exemplo das minhas leis. Você vai fazer com base suas atitudes, as suas ações, com base em tudo aquilo que eu te ensinei. Então chega até nós o Novo Testamento, né? Que a lei está personificada em Cristo. E é o que ele fala para a gente. Ele fala o seguinte: não vim destruir a lei cristã, porém cumpri-la. Ou seja, a gente sempre fala de exemplo, né? Então ele é o exemplo. Ele veio não só falar, ele veio exemplificar o que Deus deixou para ele como missão. Dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Ok? Então veio Jesus, primeiro veio Moisés, Moisés personificou as leis, que é o nosso Antigo Testamento, com base na cultura da época. Veio Jesus, Jesus exemplificou a lei com base em Deus, ok? Então, ele é prova viva de que ele demonstrou e desenvolveu a lei de Deus com base nas vivências que ele passou na época. E para ele não havia distinção de raça, de cor, de credo. Ele ensinava a todos, ok? Aí a gente vai para a terceira revelação, tá? Eu estou contando brevemente a nossa história para a gente começar a entrar no Espiritismo, tá? Vocês, ao longo das outras aulas, a gente vai ter um pouquinho mais da história de Jesus Cristo, tá? E da história da humanidade. E aí vem a terceira revelação. Então, quando chega a terceira revelação, que é o Espiritismo, né, comprovado já, assim como o Miguel já havia falado na aula passada, o Espiritismo nada mais é do que ciência, filosofia e religião, e a gente vai entender o porquê que ele é isso, tá? E aí ele vem falando o que é o Espiritismo, né? Não veio destruir, então eu não vim destruir a lei cristã, mas eu vim dar execução. Ou seja, eu vim colocar em prática. Eu vim colocar em prática as minhas reformas morais,
intelectuais, né, para que eu evolua. Então, toda aquela lição que Deus trouxe para Moisés, que Deus trouxe para Jesus, o Espiritismo agora vem só ratificar tudo aquilo que Jesus fez há 2000 anos, né? Ele vem mostrar para a gente todo aquele exemplo que nós tínhamos de Jesus. O Espiritismo vem mostrar para a gente e ensinar que Cristo é o verdadeiro, que Jesus Cristo é a lei divina, é a lei natural, tá? Então aí a gente fala, não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou. Ou seja, não existe, eu achei que agora eu estou em 2020, vou pegar as leis de Deus e vou transformá-las em algo que seja benéfico para a situação atual. Eu não quero que seja benéfico, eu quero que seja ruim para uns e bom para outros. Ou seja, eu não vou transformar as leis de Deus em alegorias, que é o que a gente fala, que é o que a gente mostra e exemplifica, tá bom? Tudo isso, gente, está no Evangelho, tá? No Evangelho que está dentro das obras básicas e que vocês também podem ler, ok? Vamos continuar aqui que eu já vou dar a abertura para vocês conversarem comigo. Então, vamos lá. O Espiritismo é de ordem divina, estruturado sobre as leis da natureza. Ou seja, que leis são essas? São as leis divinas, são as leis de Deus, ok? Não tem nada diferente disso, tá? Leis de Deus, o Espiritismo trata as leis de Deus. É a ciência que revela aos homens o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. E aí ele veio trazendo para a gente, quando Allan Kardec começou a codificar a obra, né, os espíritos vieram trazendo a relação entre homem, carne, a gente, tá? E o mundo espiritual, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não enxerga, mas a gente sente, tá? Pessoal, vou abrir para dúvidas. Dúvidas até aí? Vamos dar uma olhadinha no chat. Deixa eu pegar o chat aqui. Cadê que eu não estou conseguindo ver? Tá tudo tranquilo, Karina. O pessoal tá tudo... Tá sem dúvida, né? É só clicar, só arrastar o mouse um pouquinho para baixo, ele já te eu achei abre que tivesse ali. dúvida que eu estava vendo. Pessoal, sem dúvidas, então? Tranquilo até aí, né? Vamos continuar. Então, recapitulando, as três revelações de Deus, ok? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés veio para exemplificar as leis divinas. Ele não conseguiu, ele falhou, né? Em alguns pontos. Então, ele personificou as leis divinas com base nas necessidades do povo da época, e ele não transferiu, não transpassou essas leis para um todo, um coletivo. Ele se limitou ao povo hebreu, ok? Depois veio Jesus, que é o nosso exemplo maior de lei divina, tá? Ele é o único exemplo que traz para toda a humanidade a forma correta de se viver, ok? E aí nos trouxe, depois Deus viu que, além de Jesus, ele precisava deixar a terceira revelação, tá? Que é a revelação das regras, do passo a passo, de como fazer, de como chegar ao ponto de atingir uma
uma evolução moral, uma evolução intelectual, uma evolução interna, como perdoar, tá? Então, aí veio o Espiritismo mostrar tudo isso com base nas leis divinas. Não foi nada que o Espiritismo chegou e pegou, o céu é azul. O céu é azul? Tá, o céu é azul, o girassol é amarelo. Então, por quê que ele é assim, né? Não foi nada disso, ok? Vamos lá, seguindo, hein, gente? E aí a gente vem com esse rapaz, todo aí bonito, todo bonitão, bem apanhado. E eu queria saber, coloquem aí no chat, se vocês sabem quem é esse moço. Alguém sabe me responder? Escrevam aí no chat quem que é esse distinto senhor. Quem sabe me dizer? Tem alguém respondendo aí, Miguel? Tem, estão respondendo aqui. O que o pessoal tá falando? Estão falando que é o Marcelinho Carioca, que é o... Brincadeira, Allan Kardec. Todo mundo colocando Allan Kardec aqui. Legal, bacana. É isso daí, todo mundo consciente aí já tá... Se vê que o pessoal tá indo bem aí. Miguel, você quer acrescentar alguma coisa daquele primeiro bloco? Não, tranquilo, Tá pode tranquilo? seguir. Ótimo, pode seguir. Vamos lá. Então, como todo mundo acertou aí, ó, Allan Kardec, tá? Esse senhor, todo bem apanhado, foi o nosso codificador da doutrina espírita, tá? Ele veio com uma missão, e essa missão era codificar a doutrina, ou seja, era colocar tudo que os espíritos trouxeram para ele, tudo em ordem, né? Através de muitas reuniões, através de muitas experiências, através de muitas psicofonias que eles tiveram, tá? Qual que foi? Ele pegou tudo isso, todo esse material e começou a colocar passo a passo. O livro 1, livro 2, livro 3, começou a tabular, começou a questionar os espíritos falando o seguinte: se o céu é azul, vou dar exemplos metafóricos, tá? Para ficar mais fácil. Se o céu é azul, por que o céu é azul? Por conta do mineral, do animal, do vegetal. Por que a gente vem do mineral? E depois do mineral, o que acontece? Eu vou para o animal? Então, assim, ele veio trazendo, colocando todos esses pensamentos e raciocínios em ordem através de tudo que os espíritos falavam, tá? E, na época, não era assim, eu ia na Rua Maria, ia até numa reunião na Rua Maria, e lá na Rua Maria existia um trabalho onde pessoas se reuniam para falar de espiritismo e recebiam os espíritos para poder conversar, tá? Que a gente fala de psicofonia. Então, tinha a psicofonia, que é a conversa do espírito com a gente, tá? Encarnado. E a parte também da vidência, tá? Então, ele ia lá na Rua Maria. Ele ia na Rua Maria e verificava que na Rua Maria falava que o céu era azul devido a uma química que vinha da natureza através do magnetismo e que fazia com que o céu se tornasse azul. Ok, anotava, reunião X, dia tal, pessoas tal, ia para um outro lugar. Aí ele ia para um outro endereço, tá? Distante dali, e com outras pessoas, e ia para uma outra reunião. Na outra reunião, falava-se a mesma coisa. E assim, ele ia buscando todas as informações, ele ia ratificando essas informações, porque não bastava um espírito só falar, tá? Tinha toda uma trajetória ali, ele fazia toda uma alquimia para que tudo que era dito, de fato, era-se fato. Então, não era fake, né? Que como a gente diz hoje, né? Se é fato ou se é fake, vamos trazer para o mundo de hoje. Então, ele tinha que saber
se era realmente fato, se era verdade e se condizia com as leis divinas, tá? Então ele era um garoto que ele sempre foi um garoto curioso. Então ele queria sempre, além de ser curioso, ajudar as pessoas. Então ele sempre foi um menino muito inteligente, tá? Aí ele foi crescendo e aí vem a sua história que eu vou contar aqui. Estou dando um resumo para a gente depois ir passando, ok? Então ele nasceu na França, tá? Em Lyon, em 1804, em outubro de 1804. Ele desencarnou em Paris, foi de um aneurisma, tá? Ele desencarnou em 69, ele era jovem, não era um rapaz, era um senhor jovem, né? De aneurisma. Ele era francês e morreu aos 64 anos, ok? O nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ok? Não sei se estou falando a pronúncia certa, porque eu não sou detentora, assim, do francês, mas acredito que vocês tenham entendido. Se alguém aí na turma fala francês, por favor, abra o áudio, hein? E fala pra gente aí direitinho como se pronuncia esse nome. A sua esposa, ele foi casado, só teve uma esposa, com a Amélie Gabrielle Boudet, tá? Que acredito que quem já viu o filme de Allan Kardec, que mostra de uma forma bem resumida a vida dele, ela foi uma das parceiras dele que o incentivou nessa luta e nessa missão a codificar a doutrina espírita. Ele vivia num país que era protestante, então, automaticamente, além do país onde ele vivia ser protestante, ele vinha de uma família católica, tá? Então, ele era católico protestante, mas mesmo sendo católico protestante, ele se questionava. Ele falava, tem algumas coisas aqui que eu preciso saber mais, eu não consigo ficar só nisso, eu não consigo me limitar só nisso. E aí ele foi buscando. Ele estudou no Pestalozzi, na Suíça, tá? Instituto de Educação Pestalozzi, lá na Suíça. Teve uma educação, um ensino de primeira, né, na época, e ele não se limitava a trazer o conhecimento só para ele sempre queria passar o conhecimento a todos, a quem quisesse, a quem tivesse interesse em saber um pouco de tudo que ele estudava, tá? Ele era poliglota, então ele falava francês, alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol, né? E qual que era a sua ocupação? Foi diversas coisas, mas a sua ocupação de missão, quando ele veio, foi codificar a doutrina espírita. Mas antes dele começar a codificar a doutrina espírita, ele foi professor, educador, filósofo, cientista, tá? Escritor, porque ele escrevia livros de matemática, de português, de geografia, tá? Para turma da época, para as crianças da época. Então ele já escrevia livros. Ele era um senhor extremamente conceituado no meio acadêmico, né? Então ele era um senhor extremamente sério e que todos os prezava muito. Então, como ele já estudava muito e como ele não se limitava no aprendizado apenas para ele gostava de transparecer todo esse aprendizado para as pessoas, de imprimir esse aprendizado para os outros, ele escrevia livros, fazia livros educativos, escrevia também livros, e dava aulas na sua casa, tá? Essas aulas que ele dava na sua casa eram gratuitas, ok? E aí, em 1855, ele lá, com a vida dele tranquila, estudando, dando aula, fazendo aquilo que ele gostava, que era transpassar esse conhecimento para todos, começou um movimento das manifestações dos espíritos por toda a região da França ali, né? Que provavelmente alguns de vocês já devem ter ouvido falar,
que são os efeitos físicos, que são as mesas girantes, né? Vocês vão lembrar, na nossa infância a gente fazia, muita gente fazia muito isso, de colocar uma mesa, palavras e um copo e pedir para que esse copo se movimentasse. Isso é errado, muito errado. Então, nunca façam isso, tá? Vocês estão trabalhando com energias com as quais podem prejudicá-los, tá? Então, naquela época, como ninguém conhecia o espiritismo, como fazer para que as pessoas acreditassem naquilo? Como que Deus, né, então, na sua plena sabedoria, falou, mas como é que eu vou fazer, né, para que eles saibam e acreditem que o que eu estou falando, de fato, é aquele que nem Santo Tomé, né, tem que ver para crer, que de fato isso que eu estou falando é possível e é verdade, né? Porque o ser humano, eu não vou poder dar apenas as palavras, eu tenho que demonstrar, eu tenho que exemplificar. E aí começou esse movimento que foram as manifestações dos espíritos, que foram as mesas girantes, tá? Em toda a França, ali a região da França. Atribuiu, aí o que ele fez? Ele começou, como eu falei para vocês, a ir nessas reuniões. Nossa, peraí, deixa eu ver o que é, né? E aí foi em uma reunião A, reunião B, reunião C, e via que através dessas mesas girantes existia a força de do pensamento, que a gente fala hoje de magnetismo, tá? Então ele falou, peraí, não é algo que a pessoa vai lá, né? Eu tô aqui com a mesa girante e eu vou mexendo a mesa por debaixo, por fios, vou erguer. Não. Ele entendeu, diante de tudo que ele já tinha estudado na parte da química, da física, que era através do magnetismo que os espíritos estavam demonstrando isso para ele na época, né? Quando ele foi avisado de que ele teria essa missão, os espíritos não mentiram para ele, que seria árdua, que ele seria xingado, que ele seria menosprezado, que ele passaria por diversas dificuldades, mas que se ele acreditasse em Deus, para que ele não esmorecesse. Então, quando os espíritos vieram conversar com ele, falando para ele que ele ia codificar o espiritismo, a doutrina, eles foram bem claros. E na época, ele até perguntou, mas e se eu não conseguir? Né? E se eu degringolar nessa minha tarefa? Os espíritos falaram, fique tranquilo, porque outro estará no seu lugar. Né? Porque a gente precisa fazer com que o movimento evolutivo do mundo, ele evolua, ele não estagne, então ele precisa evoluir. Então, se você não conseguir, com certeza nós já temos outras pessoas que farão isso por ti, né? Então aí deixou tudo muito claro. Não vai ser fácil, vai ser difícil e cabe a você agora aceitar sim ou não. E ele, naquela sua sobriedade, naquela sua seriedade, ele, claro, que ele ficou, né? Oh, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de tudo isso, de tamanha importância de informações? E ele falou, eu vou. E passou por uma série de situações aí. E aí, o que ele fez? Identificou as novas leis naturais, que eram as leis de lá, quando Jesus veio, e exemplificou as leis de Deus, as leis divinas, tá? As que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, ele foi, exemplificou e falou, opa, é o magnetismo. Eu tenho o magnetismo aqui, o magnetismo é através da minha lei natural, que eu vou explicar lá na frente. E entre a lei natural, eu tenho uma comunicação entre nós, encarnados, carne, com os espíritos, que estão desencarnados, sem essa carne, sem esse invólucro carnal, que é o que a gente chama aqui. Então, eu posso ter essa relação. Por isso, das mesas girantes. Por isso, desse raciocínio de manifestações físicas.
tá? Porque através do magnetismo eles conseguiam tornar o movimento do móvel visível a olhos nus, para que as pessoas de fato acreditassem que não era o vizinho que estava fazendo, ou um amigo, ou um colega, tá? Isso está em Obras Póstumas de Kardec. Ele é um livro, esse Obras Póstumas, depois que vocês lerem as obras básicas, aonde ele é uma junção de todos os escritos da vivência de Kardec, daqueles recadinhos que ele deixava, preciso fazer isso, como ele fez, como se fosse um bastidor de tudo que ele codificou. E é muito legal, é muito bom. Se vocês puderem ler, tá? Recomendo, sugiro que vocês leiam depois que lerem as obras básicas, para que vocês tenham um entendimento melhor do que ele diz em Obras Póstumas, ok? E aí, como eu já tinha dito, ele era um nome muito conhecido lá no mundo científico, né? E o que ele fez? Em virtude dos trabalhos anteriores, para não gerar confusão ou prejudicar o êxito do empreendimento, que era codificar a doutrina espírita, adota-se o pseudônimo de Allan Kardec, que a grande maioria o conhece, né? O nome de batismo acabou ficando de lado, e aí ele começa a se intitular de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, tá? O nosso Allan Kardec, ok? Se vocês ouvirem falar aí do Hippolyte, é o Allan Kardec, tá bom? Ou geralmente as pessoas chamam de Rivail, né? Rivail, enfim, é o Allan Kardec. E aí, quando ele começou a codificar, veio o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Então, como que ele ia colocar o nome dele, e esse nome dele ia se confundir com a codificação espírita dentro do meio acadêmico e científico, as pessoas não iam dar ênfase, né, para que de fato era a prioridade, que era a doutrina espírita e não a pessoa que estava escrevendo, né? Então, para a primeira publicação do Livro dos Espíritos, ele já adotou o Allan Kardec. Dúvidas até aí? Miguel, quer acrescentar alguma coisa? Pessoal, Miguel, gente? Não, tá tudo bem, só tem uma pergunta da Andréia, se você quiser ver para você ler com calma aí. Você consegue abrir aí o... Ela está perguntando sobre as irmãs Fox. As irmãs Fox também falavam com os espíritos assim também, não era? Na mesa com o copo? Isso, só isso a pergunta? É, exatamente, é isso daí. É isso, tá? As irmãs Fox também tinha a parte dos efeitos físicos, tá? Que são das mesas girantes também. Então, Elas ouviam batidas, né? Isso, elas ouviam. Então, assim, aquelas reuniões que eu havia dito para vocês anteriormente, as irmãs Fox também está dentro dessas reuniões, tá? Porque algumas pessoas que vocês citaram aí das irmãs Fox, algumas pessoas ouviam as batidas, outras tinham a parte da vidência, viam espíritos dentro dos vossos lares ou aonde estavam andando, enfim, aonde estivessem, e também os efeitos físicos das mesas girantes. E mais para frente, também, a gente teve outros efeitos físicos aí, até para se concretizar, de fato, que o espiritismo, o que ele estava falando, era embasado nas leis divinas, que para tudo isso existe uma explicação, que foi o que Kardec viu, que é através do magnetismo. Tá? Só um minutinho, gente. Fechado, pessoal? Miguel, tudo bem aí? Tudo certo, pode caminhar. E aí, a gente vem lá para as obras básicas, né?
Então, assim, quando os espíritos vieram e conversaram com Kardec, mostrando para Kardec, falando assim, olha, o negócio é sério e você vai ter que se privar de uma série de coisas, tá? Porque nós não faremos apenas um livro, nós faremos a codificação, nós faremos vários livros. E esses livros ficarão para a posteridade, né? E o objetivo dessa leitura é com base nas leis de Deus. Então, as leis de Deus, elas são o quê? Imutáveis. Se você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, agora, hoje, deixar guardadinho lá e ler daqui 10, 15 anos, ele vai se manter atual. Acredito que muitos de vocês aí, se já tiveram oportunidade de ler o Evangelho, quem não teve, leia, faça esse teste, leia um capítulo, um item do Evangelho, guarda, leia o capítulo e escreva sobre o que você entendeu. Dá um mês, 2 meses ou um ano, né? Vai depender aí de como é que vai estar a rotina da tua vida, e lê novamente esse mesmo capítulo e o resuminho do que você escreveu. Com toda certeza, vocês acrescentarão mais coisas a esse resumo e muitas, às vezes, vocês modificarão a forma de entendimento, tá? Então, as obras básicas, a codificação espírita, ela é eterna, tá? Então, aí, quais são as nossas obras básicas, que é o que a gente sugere para vocês e que, ao longo do nosso curso aqui no IGEMB, a gente vai falar muito de todas elas, tá bom? E a gente vai falar delas e falaremos também de outros livros bem bacanas. Então, é muita coisa legal para ler e para poder abrir a nossa mente a questionamento. Então, a primeira obra, que foi o que a gente conversou, foi o Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos foi em 1857 e ele falava da filosofia. Então, ele tem aí mais de 800 perguntas, aonde te esclarece do fato de quem é Deus ou o que é Deus, tá? Até de onde vem a humanidade, de onde viemos, né? Do princípio de tudo, tá? Desde o átomo até Deus, até Jesus, tá? Então, a gente fala aqui no Livro dos Espíritos, fala-se da filosofia, ok? Com bastante pergunta. Vocês não precisam ler o livro do começo ao fim, vão aos poucos, lê um pouquinho, aí para, pensa, fala, opa, lê de novo, tá? É um livro de estudo, tá bom? A outra obra, em 1859, foi O que é o Espiritismo, que é o resumo dos princípios da doutrina espírita, tá? É bacana ler os dois juntos, ler um pouquinho de cada um. Traz bastante esclarecimento, porque às vezes vocês têm dúvidas no Livro dos Espíritos, no livro que é o Espiritismo, ele te esclarece um pouco mais, porque ele te fala de uma forma mais simples, tá? A gente fala aqui do Livro dos Médiuns, que aí é a parte da ciência, que é a parte da prática. Ou seja, eu tenho o Livro dos Espíritos, que me fala da filosofia espírita, né? Que me questiona de como, porquê, quando, onde. Então, eu tenho as respostas para as perguntas. Esse que é o ponto, tá? Eu tenho o resumo da doutrina, que é o Espiritismo, que são o resumo dos princípios, os conceitos, de uma forma discorrido, não é de perguntas, é discorrido. E aí eu tenho a parte que é do Livro dos Médiuns, que é onde eu falo das experiências, que são todos os trabalhos em reuniões
de trabalhos de obsessão, de desobsessão, os efeitos físicos das mesas girantes, tá? Como um médium deve se portar dentro de uma reunião espírita e tudo mais, tá bom? Então, aí, no livro dos médiuns, fala-se da parte experimental, da parte do magnetismo, da parte da energia, tá? Então, são os 3 primeiros que a gente recomenda que vocês leiam, tá? O nosso livrinho de cabeceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro muito gostoso de ler, gente. É muito gostoso. Ele foi feito e divulgado em 1864, tá? Que ele fala muito da nossa moral. Como que a gente faz para a gente evoluir moralmente. Então, às vezes a gente tem algumas perguntas aí não respondidas internamente. Vai dar uma lidinha no Evangelho, que ele é bem bacana. Às vezes, principalmente quando a gente está em dúvida se a gente deve desculpar as pessoas, se a gente deve perdoar, por que não perdoar, por que ser egoísta, por que ser materialista, por que ser orgulhoso. Então, assim, aqui no livro no Evangelho, ele mostra como você não ser nada disso, tá? Como você consegue retirar tudo isso de dentro de nós, que nós temos, e evoluir, e seguir em frente, né? Como a gente já conversou nas 2 primeiras aulas, não é fácil, não é do dia para a noite, mas ele te traz no Evangelho como fazer a sua transformação moral, tá? Então, é bem importante a gente sempre estar de olho ali, que a hora que a gente ficar nervoso, opa, deixa eu dar uma lidinha no Evangelho, porque às vezes a gente está nervoso, irritado, ou com orgulho ferido, ou magoado. A gente fala, opa, peraí, deixa eu ler, deixa eu ver o que Jesus, o que Deus faria se estivesse no meu lugar. A gente sempre tem que se perguntar, né? Se colocar no lugar deles. Aí vem o céu e o inferno, tá? Justiça de Deus, segundo o Espiritismo. É um livro bastante denso, tá? É um livro de estudo e é um livro que você vai ler uma primeira vez, tem muita coisa que você vai ter que parar, pegar o livro dos Espíritos, pegar o Evangelho para tentar entender, tá bom? Porque são várias histórias, histórias de espíritos que se suicidaram, de espíritos sofredores, de espíritos felizes. Perdão, gente. De espíritos medianos, tá? Então, é um livro bem denso, mas bem bacana também. E aí vem a Gênese, que é um outro livro que fala dos milagres e das previsões, né? Das predileções. Ele conta que milagres não existem, né? E que as previsões também são algo que não são predições, né? São coisas que acontecem dentro de todo um orbe, de toda uma coerência que Deus traz para a gente, de todo um movimento do globo, da Terra, e traz muito isso na Gênese. Fala muito disso. Também é um livro que é um livro de estudo e que da primeira vez você vai ler, vai ter que parar, vai ter que pegar outros livros para poder entender o que está querendo dizer, tá bom? Essas são as obras básicas que o Allan Kardec codificou. Tem mais alguns livros, tá? Como obras póstumas. E eu quero saber se vocês têm dúvidas e se o Miguel quer acrescentar alguma coisa aí, enquanto eu tomo um golinho d'água. Não, tá tudo bem, dúvidas não tem nenhuma. A aula tá correndo bem aí. Tá tranquilo? Tá colocando com bastante tranquilidade, eles estão conseguindo absorver, eu tenho certeza. Essa turma é muito boa. Manda bala. Vamos lá. E aí a gente vem, depois de toda essa historinha aí que a gente vem contando, a gente vem falar do Espiritismo e
de Jesus, né? Não tem como a gente não falar de Jesus e de Deus, né? Então, o que ele fala no Evangelho, no capítulo 19? Em vez da fé cega, que anula a liberdade de pensar, ele diz: não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, nem tudo que você vê, acredite, questione, procure saber, trabalhe com a razão. Fale, poxa, mas espera aí, por que eu preciso fazer isso? Qual é a origem dessa minha atividade? Será que vai trazer fruto benéfico para alguém? Então eu vou deixar de ser egoísta, ok. Então, por que eu tenho que deixar de ser egoísta? Né? Vamos falar do egoísmo, que a gente vai falar muito ao longo aí de todos os cursos do GEMB. O egoísmo e o orgulho, né? Então eu falo, por que eu tenho que deixar de ser egoísta? Aí você vai lá no Evangelho, aí você vai lá no Livro dos Espíritos, que vai te trazer todas as respostas, mas a única resposta que eu digo para vocês é o seguinte: pensem assim, o que Jesus ou o que Deus faria nessa situação? Como será que ele reagiria? Então, se questione, não acredite em tudo que se vê. Ou por que eu tenho que deixar de ser egoísta? Porque isso te faz mal, porque isso te prejudica, porque isso não te traz a evolução e porque isso não está condizente à lei divina, que é a principal. Deus era egoísta? Deus era não, né? Perdão, Deus é. Jesus é. Então a gente precisa pensar por esse lado, tá? Então, questionem. A fé cega, como diz aqui, ela anula a liberdade de pensar. E o que o Espiritismo fala é para que você pense, é para que você se questione, é para que você raciocine sobre aquilo que você está fazendo. O que de fato Deus gostaria, o que de fato Jesus gostaria que você fizesse, né? Não é tira um pouco abre um pouco, né, a cabeça, no sentido de às vezes a gente está muito enraizado nos nossos valores e nas nossas convicções, achando que aquilo é uma verdade absoluta, né? E quando na realidade não é. Então é muito importante a gente sempre pensar em Deus, sempre pensar em Jesus e questionar o que Jesus faria no meu lugar, o que Deus faria, tá? Isso está no Evangelho. E aí a gente vem aí para poder arrematar toda essa historinha que a gente está contando sobre o que é o Espiritismo, tá, gente? Então, o Espiritismo é a existência de Deus, tá? Existe Deus. Lembra que lá atrás, na época da Grécia Antiga, que eles falavam de divindades, né? De deuses. Isso no Espiritismo não existe. O que existe é Deus. Ele é o único. Tá? Não existem outros igual a ele. Deus é único. Tá? Aí, o que o Espiritismo traz, que foi o que a gente já conversou, ele traz a filosofia, que é a parte do questionamento. Como, quando, onde, tá? Da minha moral e da minha intelectualidade. Então, é a filosofia, por isso que o Espiritismo é a filosofia, tá? Por que o Espiritismo ele é a ciência? Porque ele explica. Ele não é aquela ciência, só para vocês poderem entender. Quando a gente fala de ciência, a gente remete à química, à física, a como se faz a pesquisa de como se faz um medicamento. Não.
quando a gente fala de ciência no espiritismo, a gente fala das experiências que existem dentro das reuniões espíritas com as quais a gente faz a comunicação do mundo corpóreo com o mundo espiritual, tá? Hoje em dia não se precisa mais, não se faz mais necessário as revelações físicas, né? Aí, Anthony. Deixa eu tentar arrumar. Gente, tem alguém com o áudio aberto, tá? Então, o espiritismo, ele é ciência, ele explica. Hoje em dia a gente não precisa tanto de efeitos, hoje, atualmente, né? Não se tem tantos efeitos físicos como se tinha lá atrás, na época que Kardec codificou a doutrina, né? Então, o espiritismo, ele acredita na reencarnação. O que é a reencarnação, né? Eu sou o espírito, tá? Eu estou encarnado. Eu vou desencarnar, ok? E vou reencarnar em outro corpo. Em outro corpo, posso reencarnar homem ou mulher, tá? Negro ou branco, azul ou amarelo, rico, pobre, mediano, morando no Oiapoque, como morando na França, como morando no Egito, no Japão, tá bom? Então, é a reencarnação. Então, o Espiritismo, ele acredita e ele concretiza isso, né? Na imortalidade da alma, ou seja, isso aqui, ó, que a gente tem é carne. A gente não leva. O que a gente leva são as nossas atitudes e são as nossas ações. A gente leva impresso dentro do nosso perispírito, que eu não vou entrar agora, tá? Então, dentro do nosso espírito, ok? Para vocês poderem entender. Então, vamos falar só de espírito agora. Então, tudo que eu levo impresso aqui, tá? Dentro do meu espírito, não da carne, ok? Então, a gente acredita na imortalidade da alma, tá? Que eu posso vir algumas vezes. Algumas não, várias, né? Acreditamos na comunicação com o invisível, que já foi provado, não é algo que se acredita sem questionamento. Foi provado isso. E por que que o espiritismo também é religião? Porque ele te acalma, né? Ele te alimenta, ele te traz um conforto, porque ele traz as leis de Deus, que é o Evangelho de Jesus, tá? Então, o Espiritismo é um pouquinho aí, é um resumão de tudo que é o Espiritismo. Vamos para uma segunda banda aí. O que ele é? Ele é pluralidade dos mundos. Então, não existe apenas a Terra, que é povoada, né? A gente se limita muito em achar que nós somos os únicos seres do universo. Quando a gente for ver a parte da astronomia, a gente vai ver que a Terra é desse tamaninho aqui, gente. Desse tamaninho. Tem um curso no GEMB que chama do átomo ao arcanjo. É bem bacana. Quando vocês formarem aí, depois do mediúnico 3, façam. É bem legal. Então, a Terra é desse tamanhinho. Aí a gente, né, com toda a nossa pompa, a gente acredita que só nós que coexistimos nesse planeta Terra. Oh, meu Deus, né? Como a gente não, às vezes como a gente não tem fé em Deus, né? Então, não existem outros mundos coabitados, tá? Então a gente acredita na pluralidade dos mundos. O espiritismo, ele é para todos, não se restringe a homem, a mulher, a criança, ao adulto, ao rico, ou só ao pobre, não. É para todos, para todos. Para todos que quiserem aprender, para todos que quiserem se transformar moralmente, se transformar intelectualmente, o espiritismo é para todos, tá? Ele traz uma responsabilidade contínua,
Por que a gente fala de responsabilidade contínua? Porque a gente está falando aí que tudo que eu faço é de minha responsabilidade. Ou seja, não adianta eu, Karina, terceirizar a responsabilidade para o outro. Porque tudo que eu faço, a responsabilidade é minha. Então, é uma responsabilidade contínua. Das pequenas atitudes que eu tomo até as grandes atitudes, tá? Então, a responsabilidade é minha, é uma responsabilidade contínua. Por isso que eu falo, por isso que o Espiritismo diz. Por que do contínuo? Porque eu preciso ter a ciência e a noção das atitudes que eu tomo, das ações que eu exerço sobre alguém ou sobre um todo, e que aquilo me trará frutos benéficos ou não benéficos. Então, eu preciso ter essa responsabilidade. E ela é 24 horas. Não é 2 horas de responsabilidade num dia de 24. Ok? É uma fé raciocinada, que foi o que a gente já havia comentado, né? Então, se questione, se pergunte por que existe Deus, por que existe Jesus, por que a reencarnação, por que do egoísmo, por que eu tenho que me transformar moralmente? Estou bem assim, por que eu preciso me transformar? Por que eu vim pobre? Por que eu não vim rico? Por que agora eu estou rico? Então, assim, questionem-se. Tá? Então, é uma fé raciocinada, que te faz pensar. Que te faz pensar para que você se modifique. Tá? Trabalha com processo evolutivo, que é o que a gente sempre fala. A partir do momento que eu me transformo, eu vou evoluindo, certo? Se eu vou, claro que vão existir falhas, então não é uma coisa que eu vou me transformando e eu vou só fazendo assim, né? Só vai aumentando o sarrafo, né? Não, eu vou tendo as caídas, né? Não é uma linha que ela é reta. Eu vou tendo uns movimentos aí, umas ondulações, algumas ondas, que faz parte do meu processo evolutivo, tá? Não temos rituais, não acreditamos, o Espiritismo não acredita em cultos, em imagens, em velas, em sacramentos, em sacerdotes. Respeitamos todas as religiões, que fique claro aqui, respeitamos a todos, porém, não pregamos nada disso, tá? O que o Espiritismo fala é sobre as leis de Deus. Jesus, quando veio à Terra, ele não precisou de nenhum culto, ele não precisou de adoração a nenhum tipo de imagem, ele não precisou de nenhum tipo de amuleto. Era ele e a sua palavra e o seu exemplo com as suas ações, tá? E aí, no livro que é o Espiritismo, fala o quê? Que o Espiritismo é uma doutrina natural, ciência, conhecimento que trata da origem da natureza, do destino dos espíritos, como trata da relação destes espíritos com o mundo corporal. Tá claro aí, né? Então, é natural, é ciência e trabalha com o mundo invisível e o mundo corpóreo, tá? Todo espírita a gente vai entrar agora nessa seara, todo espírita é espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas praticantes do espiritismo. Eita! E agora? Ai! Bagunçou tudo, né? Certeza que bagunçou. O que a gente está falando aqui, gente? Que nós temos o espiritismo e o espiritualismo. Todas as doutrinas são, fora o espiritismo,
são espiritualistas ou esotéricas, tá? Eu vou, no outro quadro, trazer para vocês aqui. E por que que todo espírita, ele é espiritualista? Porque ele acredita na reencarnação, né? Ele acredita, né, em Deus e mais algumas outras coisas. E ele exerce as leis de Deus. Ele faz por onde exercer as leis de Deus, né? Que a gente, não é porque a gente é espírita que a gente, é o maioral. Não. A gente tem a consciência de que a gente está aprendendo, mas que a gente precisa exercer as leis de Deus, conforme Jesus veio como exemplo, tá? Então, todo o espírita, ele é espiritualista sim, mas nem todo espiritualista é espírita, porque ele não é praticante do espiritismo, ele não é praticante das leis de Deus, das leis naturais, tá? E aí, a gente fala o quê, né? O que Jesus fala pra gente? Em todas esse combo aí, ó. Esse é o combo, ó, box especial para vocês, como leitura, sugestão de leitura. Hein, gente? Tem bastante coisa aí. São as obras básicas e uns livrinhos de plus, tá? Para que uma casa religiosa seja espírita, deve seguir os ensinamentos contidos nas obras básicas da doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Ponto. Que foi o que a gente falou anteriormente. Jesus, leis de Deus, leis de Jesus, leis naturais. Ok? E aí vem o nosso amado Chico Xavier, para quem não conhece, tá? É um dos divulgadores aí da doutrina espírita também, que já veio a desencarnar. E ele diz o seguinte: o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que já é. Eita, hein? Eita, que eu mexi agora, hein? Vamos pensar? O espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que já é. Olha a nossa transformação aí para a evolução, para sermos pessoas melhores e, consequentemente, espíritos melhores. Dúvidas? Miguel? Pessoal? Tá todo mundo bem? A gente vai ter que cantar, Miguel? Não, o pessoal tá perguntando aqui aonde que, se a gente pode mandar esses livros para eles, se encontram no e-book. A gente pode disponibilizar via PDF para vocês no grupo, tá bom? A gente tem isso daí, é de fácil acesso pela internet, o próprio e-book vocês vão encontrar de forma gratuita. Estão perguntando também se vende lá no Gembe. Vende lá na livraria do Gembe, sim, tá ok? Tá fechado agora, né? Tá fechado, mas vende. Mas pode ir adiantando pela internet aí, vocês podem baixar PDF. E vamos lá, perguntinha. A Suzana, ela perguntou assim, a reencarnação é na mesma família? Pode ser. Pode ser, na mesma família. E lá na frente eu vou te responder. Tá bom, Suzana? Pode ser. Outra coisa aqui da Gisela. Sempre temos que reencarnar? Aprendemos também enquanto não estamos encarnados na Terra? Isso também a Karina vai falar lá na frente. Como são selecionados, a Ana Carolina, como são selecionadas as provações de cada um? É possível o espírito não estar de acordo? Eita! Ana Carolina, calma, minha amiga. Mas vamos responder. Lá. Tem mais pergunta? Tem mais uma aqui que eu acho que você pode responder agora, que já foi dada a matéria. Da Cláudia. Todo espírita é espiritualista? Não entendi. Vai lá, Karina. Todo espírita... É a última, tá bom? Tá. É a última. Todo espírita é espiritualista, tá? E eu vou te falar por quê. Eu vou mostrar agora no próximo, aqui, tá bom? Quais são as condições para você ser
espiritualista, tá? E aí você vai entender que todo espírita é espiritualista, tá? Com relação à parte da reencarnação e família, eu posso reencarnar na mesma família. Com relação à parte de se eu não estou reencarnado, eu estou aprendendo, sim, você está aprendendo no plano espiritual e você também aprende aqui na Terra, tá? Você está sempre aprendendo, ainda mais quando você está no plano espiritual, você aprende mais ainda. A outra pergunta era, eu não vou lembrar agora, mas depois você me faz, que era da Suzana, né? Depois Isso, você me fala, tem né? a... Tá legal, pode mandar bala Pode eu que a hora que falar. passar o assunto a gente crava aqui. Mas, Ana Carolina, se você, se for respondido a sua pergunta, coloca um ok aqui pra gente, da mesma forma a Gisela, tá bom? Aí a gente passa mais a Suzana também. Pode ir lá. Aí a gente vai falar agora do espiritualismo, tá, gente? As meninas aí que perguntaram, o que acontece? O espiritualismo, ele fala de Deus e de alma, tá? Ele acredita nas duas coisas, Deus e alma, tá? Como se fosse um duplo aí, um double, né? Ele acredita na reencarnação, mas ele não acredita que nessa reencarnação tem uma comunicação. Eu reencarno, ponto, e basta, e acabou, tá? Ele acredita que o universo é uma construção de uma obra do acaso, tá? São várias as religiões, ok? São todas as religiões aí são espiritualistas, todas, tá? A existência de cultos e rituais materiais, que é o que a gente fala, um casamento, um hinduísmo, a deusa, né, hindu, no pessoal, no indígena, que eles fazem todo aquele ritual para poder vir a chuva ou para vir o sol, tá? Esses amuletos que muitos usam, figa, as plantas, espada de São Jorge, enfim, tá? Tudo isso é espiritualismo, tá bom? Tem uma gama de interpretações, porque aí é uma interpretação feita pelo homem das leis de Deus, lembrando que as leis de Deus, elas são imutáveis, e a lei do homem, ela é mutável, tá bom? Então aí tem uma gama de interpretações, conforme cada religião, né? E a crença em seres espirituais ou divinos, ok? Então, acredita-se em algumas religiões em divindades, tá? Que hoje, já está mostrando aí para vocês que o espiritismo não acredita nisso, tá? Por que o espírita ele é espiritualista? Porque ele tem Deus como referência única, tá? A única referência é Deus e as leis. Tem a reencarnação, tá? E acredita na reencarnação com comunicação. Então, é por isso que eu, espírita, sou espiritualista. Porque o espiritualismo, ele também acredita em Deus, em alma. Claro, a gente está falando aqui de Deus, que é do nosso vocabulário, tá? Mas tem algumas religiões que utilizam o Deus, o conceito de Deus, com outros nomes, como Maomé, né? Então, assim, é Deus, tá? Único e único. Ponto. Eu não vou levar muito, senão vai confundir a cabeça de vocês. Ok? Então, todas as religiões são espiritualistas ou esotéricas, porque acreditam num Deus e em uma alma que tem toda uma interpretação dos homens, tá? Portanto, todas as religiões, como eu já havia dito, como protestantes, budistas, católicos, judeus, são espiritualistas, porque elas falam do quê? De uma forma genérica. Então, o espiritualismo forma a generalidade das crenças. Ele abrange um todo conforme as interpretações do homem. Então, eu tenho as leis divinas e vou interpretá-las
com base no protestantismo, no budismo, no catolicismo, no judaísmo, no candomblé, no islamismo e assim por diante. Ok? Raul Teixeira, tem essa entrevista do Raul Teixeira que ela é bem bacana para a FEB. Quem quiser dar uma olhadinha no YouTube, é bem legal. E aí a gente mostra aqui, né? O hindu, o culto da deusa, também tem na África, as religiões africanas. A gente fala cultos e religiões que de alguma forma têm as suas práticas, a comunicação de espíritos e a crença na reencarnação, são confundidas erroneamente com o espiritismo, tá? Por quê? A prática espírita é a prática das leis de Deus, baseadas nas leis de Deus, fundamentadas nas leis de Deus, em tudo que diz o Evangelho de Jesus, tá? Então, alguns cultos que têm as comunicações de espíritos, que são só eles que se comunicam, ou tem também essa vice-versa, mas tem a crença na reencarnação, são confundidas com o espiritismo. Por quê? Porque algumas destas religiões, elas não têm embasadas as leis de Deus. Elas têm a lei de Deus como um beabá, vamos falar assim, um beabá, e elas modificam essas leis com base nas condições e necessidades dessa religião, tá? Então, aí a gente fala, né, qual que é a diferença? Aqui são alguns rituais que eu trouxe para vocês. Hindu, a primeira fotinha é hindu, deixa eu ver a hora aqui. Os cultos africanos, aqui são santos, os nossos santos, que muitos acreditam em santos. O budismo, tudo isso são cultos a imagens, onde o que vocês têm que pensar? Quando Jesus veio à Terra, ele trouxe imagem? Ele trouxe ritual? Ele trouxe amuleto? Ele era aquele cara que quando passava um gato preto na frente dele, ele falava, nossa, é azar? De jeito nenhum. Ele trouxe a exemplificação de Deus. Ele e as suas ações, suas atitudes e as suas palavras. Por isso que a lei de Deus, ela é imutável. Ok? Não tem cultos, não tem imagens, não tem amuletos, não tem nada disso. Aí a gente fala de casamento, né, dos cultos. O casamento, aqui o povo indígena dançando, que também é casamento, e também tem a dança da chuva, enfim, tem outros cultos que eles fazem aí, que eles praticam e acreditam. Os amuletos que a gente fala aqui, né, que às vezes tem penduricalho, brinco, bababá, que a gente acha que a gente coloca toda a nossa fé dentro daquilo, quando na realidade a gente tem que ter fé em Deus, em Jesus. Não precisa, assim, de um amuleto, de um culto, para que a gente converse com Deus e com Jesus. A gente precisa focar toda a nossa energia na oração, em uma prece verdadeira. Toda prece verdadeira é a comunicação direta com Deus. Direta. Então o homem vai criando esses subterfúgios, né? Essas regras, que são regras onde elas são mudadas ao longo dos anos, quando as leis de Deus são imutáveis, elas não se alteram. Aí a gente fala, né, dos sacerdotes, dos amuletos, que a gente usa os cristais, as pulseirinhas, os brincos.
aqui os judeus falando da Torá, do Alcorão, tá? Quando na realidade Deus é único. Nas religiões são nomes diferentes, mas o Deus é único. O conceito de Deus é um só. Dúvidas? Vou seguir. Tem um monte. Tem? Eita! Tem. Então bora. Você quer ler para ficar mais fácil para você responder ou você quer que eu vou passando? O que você acha melhor? Leia e eu respondo. Leia e eu respondo. Pode ser? Ótimo. Então vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho. A reencarnação é na mesma família? A reencarnação pode ser na mesma família. Pode. Beleza. Tá? É isso aí. O espiritismo tudo pode. Né? Vamos lá. Sempre temos que reencarnar? Aprendemos também enquanto não estamos encarnados na Terra? Sim. Sempre temos que reencarnar. Temos. Mas vai chegar um momento que nós não precisaremos mais reencarnar, tá? Vai chegar um momento que nós teremos a nossa moral livre de todas as impurezas. Nossa moral, nosso intelecto. E aí a gente está falando de espíritos puros, que a gente vai chegar lá um dia. Mas enquanto a gente está falhando, enquanto a gente está errando, a gente vai continuar reencarnando, tá? A da Ana Carolina Gomes. Como são selecionadas as provações de cada um? É possível o espírito não estar de acordo? Não. O que acontece? Quando a gente fala de provações, antes da gente reencarnar, a gente tem todo um planejamento reencarnatório, ok? E esse planejamento reencarnatório, nós fazemos parte. Esse planejamento reencarnatório, ele é embasado em todas as faltas que nós cometemos, tá? Para ficar claro aí, eu não estou falando de reencarnações que são compulsórias, eu não vou entrar nesse mérito agora, que vocês vão aprender mais lá na frente. Ao vivo, coloca ao vivo aí. Tá? Então, temos, sim, que reencarnar e somos participantes dessas provas e acatamos. Então, ok, às vezes a gente até pede, tá? Muitas das vezes a gente até pede por conta do nosso planejamento reencarnatório, porque a gente está aqui na Terra para a gente poder evoluir. E para a gente evoluir, a gente precisa cumprir, né, sanar as faltas que a gente cometeu, e a gente precisa, para evoluir, ter uma série de experiências que não sejam iguais, que sejam experiências diferentes. Que mais? Vamos lá. A outra aqui de Cláudia Schio todo espírita é espiritualista? Não entendi. Eu acho que já... espiritualista, eu já respondi. Passou. Isso, Aí, ok, entendido. A Amanda, mesma coisa. A Amanda disse o seguinte: posso ser espírita e espiritualista? Pode. Já foi colocado. Michele Krellin. Então, para ser espiritualista, não preciso acreditar em todos os tópicos apresentados, certo? Certo. Beleza. Reformulando a da Amanda. Agora ela reformulou embaixo. Posso ser espírita e também espiritualista no caso de concordar com outras crenças e religiões? Pode. Só que lembrando, gente, o espírita, ele é espiritualista, tá? O espiritualista que não é espírita. Por quê? Porque o espírita, ele segue as leis de Deus, com base no Evangelho de Jesus. Todas as outras religiões são espiritualistas ou esotéricas. Ok? Eu acho que aqui ficou um pouquinho, acho que você não entendeu, porque o texto ficou um pouco longo, se você me permite. Manda lá. Quando a pessoa, você se declara espírita, quando você se propõe a estudar a doutrina espírita,
eu vou ser um pouquinho chato aqui agora, mas é o que vocês vão encontrar daqui em diante. A gente mais chata que nós. É isso aí. Tá? Pessoal, o espírita não acredita em dogma, tá bom? Então, quando a gente fala que todo espírita é espiritualista, a gente tem que entender não que todo espírita também pratica as coisas que um espiritualista pratica, tá bom? A gente tem que dividir. O que quer dizer isso? Vamos imaginar, a Karina trouxe para a gente algumas imagens ali do pessoal vestido com batuque, aonde eles têm uma sessão espírita, uma sessão espiritualista, onde vêm entidades comunicar, tá bom? Então vamos imaginar que foi o que a pergunta está dizendo aqui. Eu posso ser espírita e espiritualista, ou seja, eu posso frequentar o GEMB, me considerar uma espírita, mas também frequentar um centro onde esse tipo de prática é feita, você pode, você é livre, você tem o seu livre-arbítrio. Só que você tem que entender que você não é espírita, você é espiritualista. Por quê? Porque o espírita, ele não acredita, ele não tem por entendimento que necessita de rituais, de dogmas para aquilo. Tá bom? Então, isso nós vamos, ao longo do curso, a gente vai pegar um pouquinho mais. Mas no caso aqui da sua pergunta, eu posso ser espírita e também espiritualista em concordar com outras crenças e religiões? Não. Você não é espírita, você é espiritualista. Enquanto você tiver no seu âmago que você acredita na crença que aquilo que o espírita não tem como sentido, ainda você não se tornou um espírita, você está a caminho, tá bom? Você está a caminho. O nosso colega Érico, ele nos trouxe uma palavra muito interessante em um e-mail de dúvida dele, que é a palavra desconstruindo. Então, é uma palavra que vocês vão ter que, com muito cuidado, desconstruir algumas coisas, algumas crenças, tá bom? Seguindo aqui, caso fique alguma dúvida, Amanda, Karina, ela pergunta o seguinte: como assim casamento? No espiritismo você não precisa casar? Vamos lá. E complementando o que o Miguel disse, olha aqui, gente. Para que uma casa religiosa seja espírita, boa, isso aí, deve seguir os ensinamentos contidos nas obras básicas da doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Complementando tudo que nós dissemos. Ok? Coloca aquele óculos escuro e o chapeuzinho na Karina agora, sabe? Matou a pau, desculpa, desencarnou, né? Muito bom. Qual que foi a outra pergunta? Desculpa. Então, vamos lá. Como assim casamento? No espiritismo, você não precisa casar? Gente, vamos lá. Abram a mente de vocês. Casamento é um papel. Concordo? Eu preciso lá, não estou falando. Hoje, a gente não tem que tratar mais do boca a boca, né? Porque o boca a boca hoje não existe mais. A gente não pode mais confiar nas pessoas, né? E o que a gente diz do culto do casamento é toda aquela pompa e circunstância. Jesus, quando veio à Terra, ele tinha toda a pompa e circunstância. O casamento, quando a gente fala, é do culto do casamento, né? A questão civil tem que ter a papelada, a parte legal. Isso precisa existir, até para que você se respalde, tá? Não, tira essa parte de lado. O que a gente está falando é o culto do casamento, tá? Todos aqueles gastos, às vezes, enfim, toda aquela pompa e circunstância que a gente faz, e isso não precisa. Isso não é necessário. Veja o exemplo de Jesus. Jesus, quando veio à Terra, como ele se apresentou? Não, eu tô falando, mas será que... Ah, mas não, mas tô falando, tem gente com áudio ligado aí. Então, assim, separa a parte legal, tá, gente? A parte legal, ela precisa ter.
Não adianta. A gente tem que ter a parte legal, tá? De assinar lá, precisa... Hoje, a gente tem que ter isso, para a gente se respaldar, né? Mas aí o que a gente está falando é do culto. E não se apeguem só ao casamento, tá bom? Se apeguem o que Jesus, quando veio à Terra, como ele veio, como ele se trouxe de exemplo, como ele era, tá? Tem mais Às vezes alguém, só para falar uma coisa muito importante, porque se vocês forem conversar com alguém, principalmente os católicos, tá bom? Eles vão falar assim, nossa, mas Jesus foi batizado na água por João Batista. E a gente vai entrar numa outra seara que a gente vai ficar horas aqui. Mas rapidamente, Jesus, ele se deixou ser batizado, porque já estava na profecia de que o Messias seria ali batizado. Então, como a Karina bem colocou na aula, Jesus não veio para destruir nada, ele veio para agregar. O pessoal daquela época necessitava de que ele fosse o batizado para realmente eles olharem para Jesus como Salvador, tá bom? Vamos seguir aqui. Vamos lá, entendi perfeito, obrigado. Maneira que não é necessário, eu não diria, é parte legal, também não é obrigatório. A Gislane colocou, não foi uma pergunta. Amanda, sim, entendi. Penso dessa forma também, por isso fiquei surpresa, não sabia. Gislane, acredito que é muito particular. Tudo bem, a gente tem que respeitar. Lembrando, gente, só um minutinho, Miguel, que a gente respeita a todos, tá, gente? A gente só tá abrindo para vocês as informações. Vocês não precisam falar, eu sou do verde, eu sou do azul. Não, tá? A gente está abrindo para vocês o conhecimento para que vocês abram a mente de vocês para se questionarem, tá? Aí vai caber a vocês, como o Miguel já disse, como eu já disse, a escolha, tá bom? Ninguém aqui está falando que, você precisa fazer isso, aquilo. Não. A gente está dando para vocês as informações. Então, as informações estão sendo dadas e cabe a você escolher de que modo você vai reagir a elas. O que a gente deixa claro é que a gente precisa se transformar, tanto moralmente como intelectualmente. Que a gente veio aqui para a Terra, a gente não veio a passeio, né? Que mais, Miguel? Legal. O Juninho perguntou aqui, então não teria casamento na parte religiosa. Com licença, Karina, para eu responder essa daqui, o que acontece? O que é o casamento, tá? Na lei do homem? Ele é um contrato, tá bom? Então, no civil, ele se faz obrigatório porque ali o casal vai contrair responsabilidades de forma conjunta, então é necessário que ali exista uma empresa, como se fosse uma empresa, tá? A religiosa, ela tem o objetivo do quê? Do casal ser apresentado a Deus e pegar a bênção por intermédio de um padre. Então, aquela pessoa que tem isso construído, que há essa necessidade, muito que bem, a pessoa faz conforme a sua fé, tá bom? Continuando aqui, a Ludmila, livre-arbítrio, nada é obrigatório. A Gislane embaixo, exatamente. Zerou. Vai lá, Karina. Eu só vou encerrar aqui o espiritismo e espiritualismo, que é rapidinho. Manda bala. Tá? E aí a gente acaba a aula, pessoal, que já são 9h45. Então, aí a gente vem aqui no livro dos médiuns, ele vai falar o seguinte: existem médiuns espíritas e médiuns espiritualistas, que é o que a gente já conversou, tá? Por que isso? Porque a gente tem muita gente dentro de reuniões com amigos, com familiares, que tem pressentimentos. Esses pressentimentos podem ser esporádicos, que têm evidência, tá? Então, são médiuns espiritualistas, que sabem que não são, ok? O médium espírita é aquele que pratica, é aquele que vai à casa, é aquele que está em harmonia com as leis de Deus e com o Evangelho, tá bom? Faculdade inerente à criatura humana é de captar o mundo espiritual. Qualquer um de nós, independente da religião,
pode captar o mundo espiritual, que é o que a gente está falando aqui. Os médiuns espiritualistas, qualquer um de nós, qualquer um, independente de sexo, raça, religião, independente de qualquer coisa. Toda criatura que sente em um grau qualquer a interferência dos espíritos, por essa razão é chamada de médium, tá? São aqueles pressentimentos lá que eu acabei de falar que a gente sente. Às vezes a gente vê alguma coisa e a gente fala, nossa, será que foi eu que vi? Viu. É a vidência, tá? Reunião familiar, percepções esporádicas. Aí quem são, né? Trabalhadores assíduos, que aí são os médiuns espíritas. Lá em São Francisco, que teve as chagas, lá no Monte Alverne, lá na Itália, em 1224, as chagas de Cristo, quando Cristo ficou na cruz, ele teve as chagas. Isso são efeitos físicos, tá? Antes de desencarnar, ele ficou com essas chagas. Então, foram os efeitos físicos através do magnetismo, que também ele era um médium, tá? E ele era católico. A jovem que viu Nossa Senhora de Lourdes lá na França, só ela que viu, ninguém mais viu, só ela, que também é tida como uma vidência, tá? Ela também era uma médium. Então, todos nós, repetindo, somos médiums. Todos nós podemos ter uma vidência, um pressentimento, tá? Como a gente disse anteriormente, independente de religião. Aí vem no Livro dos Espíritos, confia na virtude de um talismã, que a gente estava falando dos amuletos, visto que a atuação é do pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia na concentração, ou seja, eu foco o meu pensamento naquele amuleto e acredito que aquele amuleto vai fazer com que eu viva melhor, com que eu saia da situação ruim, mas não me mudo, não me transformo, não me responsabilizo por nada. Não é assim, tá? Acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Ou seja, não adianta eu confiar num talismã, num amuleto, num culto, se eu não me transformo em uma imagem, né, de um santo, se eu não me transformo. E colocar e transferir a responsabilidade para o santo, para o amuleto, não é assim. Eu preciso também me transformar, eu também preciso modificar as minhas atitudes, tá? Qualquer que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Ou seja, eu estou me limitando a pensar no pequeno, quando na realidade eu tenho que pensar num todo que é muito maior, que é a minha evolução moral e intelectual, tá? Para finalizar, o Espiritismo se apresentará para todos, pois a lei de Deus é única e ela se apresenta em formatos diversos para melhor entendimento da humanidade. Dúvidas, dívidas ou traumas? Aqui zerado. Zerou? Manda bala aí. Então, eu vou parar aqui, tá? Por aqui, Miguel, porque já são quase 10 para as 10. E a semana que vem, na minha outra aula, eu faço a outra parte da reencarnação e da lei natural, que a gente já falou um pouquinho dela, né? Beleza. Tá bom? Eu vou parar aqui o compartilhamento. Não. Aqui. Aí. Tá? Então, ficou a parte de lei natural e de reencarnação, que são um pouco os slides que eu fui bem objetiva para vocês entenderem. Mas a gente já deu aí um spoilerzinho nas perguntas, foi bem legal os questionamentos de vocês. Esperamos ter esclarecido a todos, tá? Se não esclarecemos, como a gente disse já nas outras aulas, nos traga as informações, nos tragam os questionamentos por e-mail que a gente traz para vocês, a gente tira as dúvidas, tá bom? E a semana que vem tem a aula do Miguel, e na outra semana a gente fala de reencarnação e lei natural, e a gente vai ver aqui, eu vou até ver com ele, de repente a gente não faz harmonização,
eu falo da lei natural e da reencarnação, e aí ele passa para a aula dele, tá? A gente só vai combinar esse jogo. Obrigada a todos vocês, tá bom? O Miguel boa noite. O Miguel agora vai fazer as vibrações e a prece final. Fiquem todos com Deus, boa semana e obrigada pela presença de vocês, tá bom? Espero a gente encerrar para vocês poderem sair da aula, ok? Obrigada. Miguel, é contigo. Obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, então. Esse é o momento mais importante da nossa noite. É o momento em que nós mantemos o nosso pensamento em união, nesta sala de aula, em união com Jesus, com Deus. E vibramos. Vibramos pelo nosso planeta, vibramos pelos povos que sofrem por perseguições religiosas, por suas raças, por suas castas. Vibramos pelos dirigentes de cada planeta que possam colocar o amor e a caridade à frente de suas decisões. Vibramos pelo nosso Brasil e vibramos por nossa casa, que neste instante nossa casa possa estar sendo banhada por uma luz que venha do teto, descendo pelas paredes, banhando o chão, retirando dos nossos lares todas as mazelas, formas, pensamentos negativos, trazendo aquele bálsamo de amor para dentro dos nossos corações. E assim agora, potencializados com nossas vibrações, vibremos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida, pela confraternização religiosa e a expansão do Evangelho. Vibremos por nossos familiares, vibremos por nossos colaboradores, por nossos colegas de trabalho, por nossos coordenadores, por nossos alunos. Vibremos por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, auxiliam a nossa estada aqui no planeta Terra. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, que necessitam de um pouco de amor, de um cobertor nesta noite de frio. Vibramos por aqueles que estão encarcerados, que possam ter a sua resignação e resiliência. E vibramos por nós, para que possamos cada vez mais poder colocar em prática tudo aquilo que estudamos, tudo aquilo que praticamos, pois sabemos, para quem é muito dado, muito é cobrado. E desta forma, assumimos essa responsabilidade e seguimos adiante na doutrina do Senhor Jesus e de Deus Pai. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. É isso aí, pessoal. Obrigado, então. E a Karina vai disponibilizar para vocês o questionário aí, tá bico, como diz o nosso diretor, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso, bom trabalho. Temos colegas que estão no trabalho essa hora. Vocês acreditam? Ele passa a madrugada. Então, bom trabalho para alguns e bom descanso para a maioria, tá bom? Fica com Deus. Boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite. Tchau, obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.